Coordenadora do Concurso Nacional Unificado critica a presença de português em provas de concursos. Será o fim dessa matéria? Vamos falar um pouquinho disso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, fiz aí 24 concursos e eu fico abismado com a falta de propriedade de algumas discussões como a que a gente vai ver hoje. Eu tenho todo respeito, né, às pessoas que estão aí à frente a alguns cargos, né? No caso, eu vou falar de uma entrevista que a Regina Coeli Moreira Camargos fez para a Folha Dirigida. Ela é a coordenadora, né, do Concurso Nacional Unificado, né? Ela é secretária aí de uma das pastas aí do Ministério da Gestão e Inovação, secretária adjunta de Gestão de Pessoas, tá? É uma pessoa com formação, né, em negociação trabalhista, pesquisadora de temas relacionados à economia do trabalho, né, é uma docente. Mas eu fico abismado com algumas declarações, claro, recheadas de verdades, com críticas que realmente fazem sentido em determinados pontos, mas erram em várias outras análises. Então, eu vou trazer a entrevista, vou deixar a entrevista aqui da Folha Dirigida, para você acompanhar a entrevista inteira. Aliás, parabéns para a Folha Dirigida, que traz essas excelentes entrevistas. Mas vamos acompanhar aí essa fala que é bem polêmica. Vamos lá. O governo espera com esses conteúdos? Olha, é mais uma novidade do concurso, porque eu, pelo menos assim, eu avalio o seguinte, que não se mede o conhecimento de língua portuguesa de ninguém só por ele ter decorado regras gramaticais. Eu conheço gente que sabe regra gramatical na ponta da língua, mas não sabe escrever um bom texto. A pessoa não tem capacidade de interpretação de texto. Eu conheço gente que tem um baita texto, escreve maravilhosamente bem, e se você perguntar para ela, isso é um advérbio pronomial do segundo nível, ela vai falar, oi, não sei, né? Então veja, ela começa com duas coisas diferentes, né? Veja, a prova de português, o objetivo é saber se você sabe interpretar, se você não sabe só escrever um bom texto, né? Porque você não consegue verificar isso na prova de português, você consegue verificar isso por meio de uma redação, né? Mas se você sabe interpretar um texto, veja, 30% hoje das provas de português tem redação. Então ela faz algumas críticas como se as provas de português tivessem só questões gramaticais. E ela faz uma crítica a determinadas bancas. Veja, eu sou uma pessoa que mais critica nessa internet do meu Brasil a Sebrasp. Mas a Sebrasp não cobra, e outras bancas também, é importante que seja justo, né? Me lembro aí da UFPR, né? Que não cobram a gramática do jeito que ela está falando. Então, assim, a minha grande crítica já a ela é que, assim, é uma pessoa que deve conhecer muito da área de economia, de relações do trabalho, né? Ela tem, mas que desconhece concursos e traz experiências pontuais que ela teve em concursos, talvez com bancas menores, para criticar toda uma cobrança de português em concurso, sabe? Trazendo verdades. Realmente, tem bancas que ficam cobrando gramática pela gramática, sem sentido prático, sem sentido objetivo da construção de um texto, de falar o português de maneira correta. Mas essa crítica é equivocada. Vamos continuar escutando ela. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, né? Eu fiz mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não me pergunte o que é advérbio coordenado do não sei o que, porque eu não vou saber dizer. Então, o que a gente quer é que o candidato, por exemplo, o domínio do idioma português seja feito de uma forma sistêmica. Eu saiba ler um texto, interpretá-lo, eu saiba fazer uma redação coerente, com frases inteligíveis, com um raciocínio, com uma argumentação inteligível, com uma argumentação racional. Isso é saber escrever, isso é ter domínio do idioma. Né? Então não é o domínio formal de decoreba, de regra gramatical, como acontecia, que isso quase que eu já fiz concurso e tinha coisas que eram verdadeiras pegadinhas. Você fala assim, eu não entendi nem o que está sendo pedido. Então, veja, ela está trazendo uma experiência individual para criticar algo. Claro, há cobranças, como eu falei, que são bobas, que são só assim para inglês ver, né? Mas, veja,
Para você acertar algumas coisas em português, você precisa saber, por exemplo, regras de crase, você precisa saber como que funciona. Eu fui à Bahia, tem crase ou não tem? Uma pergunta para você aí. Pô, você precisa saber algumas regras. Essa total crítica, não, você não precisa saber nada, tem que saber só escrever uma redação. Veja, é complicado isso daí, né? Você vai corrigir muitas coisas, você precisa ter alguns conhecimentos de regras, não pode negar as regras. Claro que você decorar que é oração adverbial. Olha, o Sebrasp nem cobra isso e algumas bancas nem cobram mais esse tipo de conhecimento. Parece que ela desconhece algumas bancas. A minha crítica é isso. Faltam especialistas em concursos. Eu vi a Lei Geral de Concursos, tive a oportunidade de conversar com o assessor, e assim, ele não é convidado pessoas que são especialistas em concursos para fazer essas leis. O CNU, será que tem especialistas em concursos? Porque as críticas que ela faz são críticas que, claro, são cabíveis em algumas provas, em algumas questões. Ah, mas tem pegadinha. Pô, pegadinha tem todo... Então vamos tirar a pegadinha. A grande questão é que concurso público no Brasil, ele é pensado para selecionar, ele é pensado para que as pessoas errem. Então eles são cheias de pegadinhas. As bancas já pensam em coisas que são muito parecidas para que a pessoa marque a outra alternativa. Isso vai mudar também no concurso nacional unificado? Porque se vai mudar, eu queria saber, né? Porque pegadinha sempre tem, né? Então nós queremos saber, esse candidato sabe ler um texto e interpretar o que ele está lendo? Então veja bem, você pegar uma questão do CPNU, né? Tá lá, uma questão de múltipla escolha. Se você não entender o enunciado, o que está sendo pedido, e não entender as opções de resposta que você tem, você não tem domínio da língua portuguesa. Você pode ter decorado o pronome adverbial, mas você não conseguiu ler o enunciado de uma questão. Então, você tem o domínio do idioma português? Você vai saber responder as questões? Você vai saber fazer uma redação? Não vai. Mas o decoreba você soube fazer. Então, é um concurso que não quer decoreba. Ele quer raciocínio sistêmico, ele quer o raciocínio amplo, quer saber que a pessoa é holística, né? Então, nós precisamos, o profissional do futuro, seja na administração pública, seja no setor privado, é uma pessoa que sabe um pouco de tudo, né? Ele sabe muito de algumas coisas, mas ele tem uma capacidade mental, ele tem uma capacidade cognitiva que permite ele para passear, né, por diversas áreas de conhecimento com certa facilidade. Aí eu concordo com ela, a crítica ela é, por exemplo, é uma crítica boa, só que ela se equivoca pelos excessos, né? Então, primeiro que ela está dizendo que vai ser um concurso que vai inovar e tudo. Pô, você pega várias bancas, você já vai ver essa pegada. Por exemplo, em português, de ter um português que não é decoreba, que é interpretativo, de ter um português que ele é colocado não como um fim em si mesmo, mas como um fim para você interpretar um texto, né? Você pega várias, eu citei aqui a Sebrasp, que é a banca mais famosa, que trabalha assim. Então ela faz uma crítica a bancas pequenas, que me parece baseado numa experiência pessoal de algumas provas com bancas pequenas. E ela joga fora todo o português, como se a regra você não tivesse que decorar nada. Eu duvido que exista uma prova que não tenha nenhuma decoreba. Não existe isso, não existe isso. Claro que a prova tem que ser sistêmica, claro que a prova tem que exigir a interpretação e vários conteúdos, tudo isso está muito correto. Mas essa ideia, assim, quase que ingênua, não, a pessoa não vai decorar. Cara, você precisa decorar, você precisa saber o que é um substantivo, você precisa saber algumas coisas, não tem como fugir. Claro que você não precisa saber oração subordinada, tem coisas, tem conteúdos que realmente não têm um sentido prático, mas muitas coisas têm um sentido em português, é importante sim. Eles estão querendo aqui trocar alhos com bugalhos aqui. Qualquer especialista, qualquer pessoa que tenha domínio básico de português sabe que isso daqui é um equívoco, né? Você tirar português é um equívoco, né? Porque na redação ali a pessoa... Eu faço muito isso na redação, né? Você não sabe, às vezes, escrever uma palavra, você escreve outra, né? E não é só isso, né? Nós precisamos ter servidores que tenham um domínio mínimo de português. Você pode colocar uma prova que você tenha domínio mínimo. Por exemplo, saber quando colocar a crase, aonde colocar a vírgula e ver se a pessoa tem ali uma noção. Claro que isso também é cobrado em interpretação em todas as provas, né? A interpretação de texto está cobrada em todas as provas.
Mas para mim é uma crítica equivocada, uma crítica ingênua e de quem desconhece o mundo dos concursos. O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários. Claro que com muitas verdades, né? E com muitas verdades contra as provas. Aliás, eu acho a ideia do concurso nacional unificado muito boa, né? Mas tem essas ingenuidades aí e outras também que a gente vai vir a discutir aqui no canal. Beleza? É isso daí, pessoal, e bora estudar!